Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um Go Auto Vlog. Hoje para falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Suzuki Jimny Sierra na versão 4Style com transmissão automática de 4 velocidades e motor 1.5 aspirado de 108 cavalos. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um teste novo aqui para o canal. Se você já é inscrito aqui no canal, participe daquela área comunidade. Lá nós sempre tentamos falar a respeito dos carros que a gente já testou, dos carros que a gente vai testar e de curiosidades automotivas em geral. Bom, o carrinho que eu testei essa semana é um carro que eu já estava olhando ele há bastante tempo no exterior, achei ele muito bem desenhado, eu sei que vai ser polêmico, porque ele parece uma caixinha de sapatos, né, pequenininha, né, totalmente quadrado, ele não tem nada assim arredondado, mas é muito engraçadinho de você ver aquele carrinho pequeno tão bem conceituado no desenho dele, porque ele me remeteu a uma de suas versões que foi vendida aqui no Brasil, que foi o Suzuki Samurai, que veio de 91 até 1997. Então ele ficou muito bem desenhado, né, o novo Jimny. Voltando aqui um pouco à história, o Jimny ele foi lançado no final da década de 50 no Japão. Ele está em sua quarta geração, né? Ele foi evoluindo conforme o tempo e, a priori, o foco dele fundamental sempre foi o fora de estrada, né? E sempre ter uma performance muito boa, muito bem executada, para você conseguir sair do asfalto e rodar em estradas de terra em condições das piores possíveis. E isso ele consegue fazer muito bem até hoje. E também um conceito de carro bem compacto, uma coisa bem japonesa mesmo, né? Meio a lá estilo kei car, né? Que são aqueles carros subcompactos feitos para rodarem dentro dos centros urbanos no Japão. Então, assim, ele segue bastante essa filosofia e ele é muito bem feito frente à filosofia que ele segue, né? Como eu já ia dizendo a vocês, nós tivemos a sua primeira geração com outro nome, que foi o Suzuki Samurai. Foi um grande guerreiro, né, nas estradas de terra, bastante reconhecido junto com a Vitara daquela época, só que o Samurai ele custava menos porque ele era menos sofisticado. E em 98 chegou para nós o Jimny, né? A geração seguinte do Samurai, que está entre nós até hoje, e essa geração vai ir aí por mais alguns anos que ela continua sendo fabricada aqui no Brasil, em Goiás. Ele vai ficar junto com esse atual Jimny Sierra, em escalas de preço um pouco diferentes, né? Se bem que eles são diferentes, mas nem tanto, que é muito caro o modelo, tanto essa versão nova, né, ela ficou bastante cara. Imaginem que um carrinho desse está saindo pela faixa de R$ 125.000, né? Imagina um carro com motor 1.5 minúsculo, né? Um câmbio de 4 velocidades, né? Uma coisa bastante anacrônica. Mas o Jimny, que está sendo vendido aqui no Brasil com 20 anos de peso nas costas, tem versões até de R$ 92.000, R$ 93.000, né, mesmo sendo fabricado aqui. Então, não sabemos o que é o mais absurdo. Bom, a parte que interessa, ele tem 2 eixos rígidos, o sistema de tração dele ainda é totalmente mecânico, né, não é por botão automático e elétrico, né, você consegue engatar a tração 4x4 até os 100 km por hora, a tração 4x4 reduzida, aí você tem que fazer até com o carro parado, preferencialmente, para você não dar nenhum tipo de problema na caixa de transmissão dele. Ele é bastante interessante no desempenho urbano, por mais curioso que pareça. A transmissão é uma automática da Aisin, ou seja, durabilidade ad eterno. É muito boa, bem escalonada, bem macia, com um trabalho de conversor de torque bastante eficiente, tá? Então ele acelera bastante bem, é gostoso de você acelerar o carrinho, tá? Você não sente falta de fôlego em momento algum. O que você acaba sentindo quando você anda com o carro em estrada é a falta de uma quinta marcha, ou uma marcha mais alongada. Porque a quarta marcha a 100 km por hora está a 3.150 RPM. A 120 você já está estrangulando o motor a 3.500 RPM. Porém, aqui a gente tem que fazer um adendo. O Jimny é limitado eletronicamente a 145 km por hora. Apesar que você andando com o carro, você sente que o carro teria muito mais capacidade.
A 145 por hora, a gente está aí por volta de 5.500, 5.600 RPM, ou seja, teria ainda uma faixazinha extra para ele rodar, mas por segurança eles limitaram, que é um carro bastante elevado, né? E que não foi feito para andar rápido assim, né? Ele foi feito para andar em terrenos ruins, e é dessa parte que a gente vai falar agora. Nessa parte ele é bastante eficiente. Eu pude pegar algumas trilhas leves, obviamente, né? Mas você consegue perceber bem como o carro anda bem nas estradas de terra. Apesar dele usar dois eixos rígidos, o que deixaria o carro meio que quase que um cabrito pulando, não. Ele é muito mais suave do que muitas picapes médias que têm, por exemplo, suspensão independente na dianteira. Né? Isso é um fato que chama bastante atenção. Ele também tem um diferencial de deslizamento limitado que ajuda muito o carro quando você bota ele naquelas práticas de X, que às vezes só uma roda é que tem a força total. Então ele consegue tracionar só aquela roda e consegue sair e se desvencilhar daquela situação complicada. Eu achei isso bastante interessante. A direção ela transmite pouco as irregularidades, que eu acho bastante adequado para você não se cansar tanto. A transmissão automática novamente funciona muito bem, mesmo no fora de estrada. E aqui uma característica que é bastante legal, que muita gente vai falar, é só um motor 1.5 de 108 cavalos que não tem muito torque, o que pode atrapalhar no off-road. O Jimny anterior usava um motor 1.3 de 85 cavalos. O Samurai, né, a primeira geração que nós tivemos aqui no Brasil, usava um 1.3 carburado de 69 cavalos. Então, assim, ele tem a potência suficiente para carregar o peso dele. E aqui vale um adendo, ele tem 108 cavalos. O Troller tem 200 cavalos, que seria um concorrente próximo. Por mais estranho que isso possa parecer, são dois carros com um segmento muito particular e próximo ao mesmo tempo. O Troller pesa mais de 2 toneladas, né? Pesa 2 toneladas, cento e pouquinho, ou 2 toneladas e 200, né? Então é muito pesado. O Jimny tem a metade da potência e metade do peso. Então ele consegue ter a mesma eficiência que o Troller, apesar de não parecer. Então você olha aquela caixinha pequenininha, né, quadradinha, você pensa, essa porcaria aqui é só um enfeite bonitinho, né? Tipo o Renegade, que é um carrinho esteticamente bastante harmonioso, aventureiro, mas que não aguenta tantas coisas assim, né? Na versão 4x4, que na versão 4x2 não aguenta nada. Né? Aliás, aguenta menos que carros de passeio normais. A gente tem que fazer esse adendo. Mas o Jimny Sierra não, ele é um guerreiro de fato. Ele consegue encarar pau a pau com o Troller, com muita tranquilidade e com mais conforto, por conta da transmissão automática, facilita muito a vida nesse rodar. As versões automáticas dele partem ali por volta dos 110 mil e existe uma versão manual que eu queria ter testado, só que ela não estava disponível na concessionária, aquela parte de 103 mil reais. É muito dinheiro em qualquer situação, mas é um carro que ele, pelo tipo de segmento dele, ele realmente cumpre aquilo com o qual ele se compromete. O painel dele é muito bonito, é muito bem desenhado, o conceito dele é muito legal, né? Os quadradinhos onde ficam o velocímetro, onde fica o contagiros, ficou muito legal, ficou muito bonito mesmo. A central multimídia da JBL tem um sistema de som muito bom, tem ar-condicionado automático, ou seja, um carrinho muito cumpridor, né? Porque antigamente, para você ter um Jimny, ou você tinha um Jimny, um carro para você usar no dia a dia, né? Ou não rolava muito bem essa química porque ele era meio que incômodo para você usar no ciclo urbano. O Troller ainda segue essa teoria, né? Então, com o Jimny Sierra, você consegue integrar as duas funções. Claro, não é um carro espaçoso, é um carro para duas pessoas, e olhe lá, o banco traseiro, apesar de você ter até um espaço bom para a cabeça, para as pernas é impossível. E não tem porta-malas, literalmente. Então, você tem que abaixar os bancos traseiros para ele ter um espaço para você levar a carga. Então, é um veículo de 2 lugares. Mas no que ele se propõe, ele cumpre muito bem, tá? É muito bom, é gostosinho de dirigir. Tem ângulos de entrada e saída assim absurdos, você quase que sobe uma parede, por mais incrível que isso pareça, né? Porque ele entra com muita tranquilidade, sai com muita tranquilidade dos lugares, né? Então é muito legal. Ele vem importado do Japão, paga uma carga de impostos bastante alta, né? Quando você compara, por exemplo, com um Troller que não paga quase tantos impostos quanto o Jimny,
a diferença de preço fica mais latente, né? O Troller deveria custar um pouquinho menos, apesar dele ter dobro de potência, dobro de torque, enfim, muito mais coisas nesse sentido. Só que quando você vai ver no papel, ou melhor, na vida real, você não sente uma discrepância tão absurda, né? Na utilidade dele, na função dele, né, principalmente. A parte principal que você sente mais quando você compara com o Troller é a questão do torque, né? Porque aí é óbvio, né? Você tem quase 50 quilos para 14 quilos, é mais de 3 vezes mais, né? Mas no restante ele vale bastante a pena e ele é muito guerreiro, ele roda muito bem nas estradas de terra e ainda assim consegue ser econômico, mesmo com uma relação de câmbio complicada, curta, e com uma aerodinâmica totalmente absurda para tentar priorizar consumo, né? Mas ainda assim, no ciclo urbano eu obtive médias de 12 km por litro de gasolina, excelente, e na estrada cheguei a 14 km por litro de gasolina, que não é bom, mas você olhando a questão da aerodinâmica e tudo, tá super adequado, super válido. É um carrinho que realmente é bastante interessante. Ainda tem assistente de descida, controle de tração e estabilidade, né? Então tem muita segurança também envolvida nesse carrinho novo. Uma pena ele estar custando tanto assim. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!